Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e hoje eu estou trazendo um tema que tem sido solicitado com muita frequência por aqueles que nos acompanham e é um tema que traz uma discussão frequente, que é a polêmica envolvendo o local da incidência do ISS, né, quanto ao recolhimento. Quem é que não se lembra aí da criação do famoso CEPOM, o Cadastro do Prestador de Outro Município, que foi declarado inconstitucional porque estava se exigindo, por via transversa, que o prestador de outro município recolhesse o ISS no local onde o serviço era prestado, né? E tudo isso nasceu de uma discussão dita cuja prevalência da verdade material dos fatos, em que o serviço realmente é prestado num local ao invés de não ser prestado no local do domicílio do prestador ou da residência, quando nós não tenhamos uma empresa, né? Mas é importante que se diga, quando falamos nesta questão, que para o bem ou para o mal, e essa é uma discussão que foi oriunda aí do antigo Decreto-Lei 406/68, lá no artigo 12, havia uma discussão que começou com construção civil e que hoje já está pacificado, pelo menos no contexto da construção civil, e que foi trazido, né, a partir da Lei Complementar 116 de 2003, regras específicas quanto à definição. É óbvio que isso não afasta a discussão, porque nós teremos sempre argumentos, mas a tendência da lei, e isso é uma ficção jurídica, é essa. Eu sempre repito aqui que a lei complementar atende aí os reclamos do artigo 146 da Constituição Federal, que diz que cabe à lei complementar, entre outras coisas, estabelecer regras gerais de tributação, ou seja, definir onde ocorre a incidência do imposto, é uma regra geral e que resolve um segundo problema, que é o conflito de competências, ou seja, a lei complementar tem esse condão. Para o bem ou para o mal, nós estamos diante de uma ficção jurídica, ou seja, hoje, diferentemente do tempo do Decreto-Lei 406 de 68, onde esse assunto não era tão tratado, nós temos lá no artigo 3º uma regrinha muito interessante e que resolve o problema, não fugindo da análise do artigo 4º, que muita gente acha que é contraditório. Eu confesso que, em dado momento, também estive a imaginar qual seria a razão do artigo 4º, mas é importante a interpretação que se dá de uma lei. Nós temos que tentar entender qual foi a intenção do legislador ao editar o artigo 4º. Não houve lógica de um artigo querer contraditar outro. Então, quando nós falamos do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, nós temos a definição do local, ou seja, onde é devido o serviço, né, sujeito ao ISS. Ao passo que o artigo 4º estabelece quem é o prestador. Talvez por razões didáticas fosse interessante inverter-se, definindo quem é o prestador de serviço, né? E depois definir onde esse prestador de serviço recolhe o tributo. Mas nessa análise, eu chamo a atenção de vocês que existe um cuidado básico a ser adotado e é de pura interpretação quando se lê a cabeça do artigo. Em bom latim é o caput. E toda a interpretação, a cabeça do artigo, né, ele dispõe uma ideia que nem sempre é completa. Para isso existem incisos e parágrafos, para os quais eu complemento a informação ou eu crio exceção. E aqui fica um aprendizado. Não é possível interpretar-se algo a partir dos incisos e parágrafos sem se observar o que diz a ideia principal no caput do artigo. Fica aqui o recado, inclusive, para quem tem o hábito de interpretar decretos alteradores sem inseri-lo no decreto ou no dispositivo que é alterado. Você tem que ler o texto dentro de um contexto para saber qual é a sua significação. Analisá-lo isoladamente, salvo você ter um nível de conhecimento absurdo do texto legal, é induzir a erro, porque você está interpretando uma parte que está dissociada de um todo. Então, é obrigatório essa interpretação ser feita dessa forma. Então, se nós pegarmos o artigo 3º, nós teremos lá, abre aspas, o serviço considera-se prestado em imposto devido no local do domicílio do prestador, ou seja, a regra geral é o domicílio. Domicílio é onde eu resido com um ânimo definitivo, onde a empresa está. Gilberto, eu não tenho empresa. Então, aí continuando,
ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, onde a pessoa física prestadora resida, exceto as hipóteses previstas nos incisos 1 a 25, quando o imposto será devido no local. Ou seja, fecha aspas aqui, a regra geral é o domicílio do prestador. A exceção são as 25 situações. Então, qual é o raciocínio que nós temos que partir? Analisar se o serviço que eu estou considerando está elencado nos incisos 1 a 25 do artigo 3º, onde nós temos lá a definição dos serviços que são devidos no local do serviço. Por exemplo, se eu for procurar lá construção civil, eu vou achar no artigo 3º um inciso que trata lá de serviços de construção civil. Ou então, caso lá de serviços de diversão e lazer, tá lá no inciso 18. Qual é a regra? Eu primeiro tenho que olhar as exceções. O meu serviço não está ali. Por exemplo, o Gilberto é professor universitário, está fazendo um treinamento lá em Pindamonhangaba. O ISS não é devido em Pindamonhangaba. É devido em Curitiba, onde o Gilberto reside com ânimo definitivo. Por quê? Porque ele não está relacionado naqueles 25 incisos. Ou seja, eu analiso primeiro a exceção e, não estando na exceção, eu vou para a regra. Ou seja, a regra é o domicílio do prestador, onde ele reside com ânimo definitivo. E isso hoje está praticamente pacificado, não há muita dúvida. Mas aí surge o artigo 4º, que nós dissemos que muitas pessoas têm interpretado de maneira equivocada, e confesso, em dado momento também estive entre elas, e diz o artigo 4º, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato de quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Ora, o que isso quer dizer? Esse artigo foi criado para evitar situações de simulação ou dissimulação, ou situações limítrofes, né? Por exemplo, um médico, né, que atua em Curitiba, isso é muito comum nas cidades de pequeno porte, e ele trabalha lá com oftalmologia, mas uma vez por semana ele atende lá em Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana de Curitiba. Sistematicamente existe uma casa alugada, um espaço alugado. E aí a pergunta que se ele faz, o município de Fazenda Rio Grande pode exigir o ISS em relação ao que é devido lá? Com base no artigo 4º, pode, porque ele está criando um outro estabelecimento, um outro domicílio. E aí é importante que se regularize, nesse caso aqui, se for profissional autônomo, nós temos hoje o ISS fixo, para não estar sujeito a 2 recolhimentos, né? Nós tivemos um caso, um cliente nosso lá no estado de São Paulo, né, que prestava um determinado serviço de manutenção, e quem conhece São Paulo sabe que aquela cidade é um universo, e muitas vezes o prestador de serviço leva de 2 a 3 horas para atravessar a cidade. E o nosso cliente estava situado no município de São Paulo, e o cliente do nosso cliente estava num outro município da região metropolitana. E o funcionário destacado para fazer esse serviço morava nesse município onde o cliente do nosso cliente estava. E ele gastava 2 horas para chegar na empresa, 2 horas para voltar no cliente do cliente. Até que alguém teve a brilhante ideia, olha, vamos fazer o seguinte, ele sai direto da casa dele, diminui o risco, diminui o tempo, mas vai faltar material de manutenção, vamos resolver isso, vamos colocar lá veículo, vamos colocar equipamentos à disposição dele, tudo certinho. Não fosse o caso, um dia da prefeitura, houve uma denúncia, né, dizendo, olha, vou lá na casa do seu José da Silva Xavier, hipoteticamente o nome, né, e vocês vão verificar que existe um estabelecimento lá. Pois então, a prefeitura chegou e detectou que havia um carro com o logotipo da empresa, equipamento, ferramental, que estava lá. E com base no artigo 4º, repito,
considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo denominação social de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou qualquer outra que venha a ser utilizado. E aí nós somos indagados, doutor, o que eu faço? Já recolhi o ISS para São Paulo, porque o meu estabelecimento está aqui. Só que a prefeitura daquele município produziu prova dizendo que você, à luz do artigo 4º, tem uma unidade lá. Não, mas você não tem uma unidade legalizada. E o fato de ter inscrição ou não ter no ISS é indiferente. Configurou-se uma unidade. O que nós sugerimos? Que regularizasse aquela unidade para retirar o ISS da unidade paulistana, né, a fim de não haver recolhimento em duplicidade. Veja, são regrinhas, são cuidados que vocês devem adotar. Fica aqui, então, essas sugestões no contexto aí do conflito envolvendo o local da incidência, o que não quer dizer que todos os problemas sejam efetivamente resolvidos, mas nós apresentamos aí o exemplo tanto do médico quanto da manutenção para provar a razão de ser do artigo 4º. Sempre lembrando que o artigo 4º define o que é o prestador de serviço, independentemente de inscrição. E já o artigo 3º define de forma muito clara onde é devido. Regra é o domicílio, exceção os 25 incisos. E você, como dito inicialmente, deve primeiro procurar a exceção para saber se o seu ISS, estando na exceção, será recolhido no local onde é prestado o serviço, estando fora da exceção, no domicílio do prestador. Tá ok? Bom, fica aqui a nossa sugestão também para você nos acompanhar nas redes sociais, né? A Consult está tanto no seu site próprio, quanto no LinkedIn, Instagram, aqui, no YouTube, no Facebook. E nós também temos as nossas, né? Fica muito fácil procurar lá Gilberto Meira. Mas fica aqui uma série de recadinhos finais. Primeiro, curta esse material. Nós temos a convicção que estamos produzindo material de boa qualidade. É importante que você dê o seu joinha, embaixo que tem o positivinho, para que você dê o seu positivinho de forma a dar relevância. O algoritmo trabalha com isso, de visualizações, para tornar o material importante. Segundo, compartilhe esse material com as pessoas que você conhece e que têm dúvidas sobre essa questão. Nós sabemos que esta discussão ela é ampla e é evidente que eu estou usando uma regra geral. Existem situações que muitas vezes podem trazer detalhes e que podem muitas vezes até eventualmente mudar o entendimento. Mas fica aqui o convite para você compartilhar, para que mais pessoas tenham conhecimento da forma padrão como se interpreta, né? E, por terceiro, nós sugerimos aí, se você quiser, que você faça comentários, tanto aqui de forma pública, embaixo do nosso material, né? Tem um espaço ali para você comentar, ou então nos mandando um e-mailzinho, né? De forma privada, onde você vai poder sugerir pautas, fazer indagações, dizer, olha, mas veja bem isso, veja bem aquilo. Nós volta e meia temos, e o conhecimento ele tem que ser democrático, tem que aceitar aqui o contraditório, e nós estamos sempre à disposição aqui para satisfazer essas dúvidas. Então, mande um e-mailzinho lá para momentoconsult@consult.com.br. Com certeza, nós estaremos aí ávidos por atendê-los, tá bom? Até a próxima!